Bom dia a todos os participantes, sejam aqui pelo Zoom ou seja pelo YouTube. É uma satisfação enorme estar aqui com todos, fazendo esse webinar, por uma causa aí tão nobre que a gente está tentando levantar aqui em todo o varejo, todo o ecossistema de meio de pagamento brasileiro. Estamos aqui hoje, então, com Antônio Soares, CEO da Conductor. Estamos também com Eduardo Abreu, diretor da Visa. Fred Amaral, diretor-geral da DOC, que é a nossa instituição de pagamento do nosso grupo. O Márcio Davó, que é sócio e diretor do Supermercados Davó. Estamos também aqui com Anderson Olivares, diretor da Conductor de Novos Negócios. E Diogo Frankel, nosso CFO. Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então, tá bom. Então, a história toda começou há 2 semanas atrás, quando o governo anunciou o auxílio emergencial, e a gente entendeu ali que tinha um benefício, que tinha um desafio de como fazer esse benefício chegar na mão de quem precisa de uma forma rápida, né? Então, a gente começou, naquele instante, a pensar, nós, empresa de tecnologia, nós, muito próximo do varejo, o que a gente poderia fazer para resolver esse problema. A gente entendeu que, e a gente assume que boa parte desse benefício, e principalmente para esse tipo de população, para essa faixa da população, ela vai ser usada em bens de primeira necessidade, como, por exemplo, alimentos. Então, a gente começou a pensar por que a gente não consegue conectar essas duas coisas sem criar, principalmente no momento que a gente está vivendo, sem criar aglomerações, sem criar filas, etc. e tal. O que a gente tem visto já hoje é um pouco diferente daquilo que a gente imaginava. Então, essa aqui, o Márcio pode falar, todos os dias tem uma agência da Caixa lá em frente a uma das lojas dele, e desde que veio o auxílio emergencial, essas são as cenas que a gente vê todo dia, né? O que a gente pensou aqui? O que que de fato tem que ser feito? A gente precisa chegar com... O Brasil tem uma população extremamente não bancarizada, e mesmo aqueles que são bancarizados, eles têm o hábito do uso do dinheiro. Esse hábito não é porque as pessoas gostam de usar o dinheiro, é que muitas vezes, aonde elas consomem, o uso do próprio plástico, ele não é difundido, não tem um POS, não tem uma máquina em todos os lugares, né? Então, como é que a gente faz para chegar esta bancarização, como é que a gente faz para chegar a uma conta digital, mas, ao mesmo tempo, de uma forma fácil de usar esse saldo que está lá dentro? Então, olhando para esse problema, a gente pensou em 3 frentes aqui de trabalho. A primeira é como é que a gente implanta um instrumento que seja um instrumento para essa transação, que seja um instrumento democrático, que seja um instrumento livre de custos, que seja um instrumento que qualquer um possa utilizar. Então, para isso, a gente usou todo o nosso chassi de conta digital white label, que hoje é extremamente difundido aí pelos nossos clientes através das plataformas da Conductor e da DOC. E a gente criou uma conta digital que ela tem todos os serviços de conta normal, uma conta pagamento normal. E aí, Fred, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Então, eu posso fazer uma TED, posso fazer um DOC, posso pagar uma conta, eu posso fazer saques físicos em algumas lojas de varejo. Eu posso usar esta conta num varejista, e a gente vai explicar um pouco para vocês lá na frente como é que a gente usa essa conta dentro de um varejista. Essa conta ela tem um marketplace do que a gente chama de serviços essenciais. Então, por exemplo,
um serviço de Uber, que é mobilidade, um serviço de Uber Eats, e logo, logo a gente vai ter outros deliveries aí também, e um cartão virtual para compras na internet. E um ponto importante aqui é que esse cartão virtual, ele roda no trilho crédito pré-pago. O que é a importância disso? Isso faz com que esse cartão virtual ele seja aceito em qualquer e-commerce. Então, imagina, essa conta aqui, se eu receber os meus R$ 600 lá do auxílio emergencial, eu pego, por exemplo, o iFood e eu consigo comprar no supermercado da avó só com o cartão virtual. Eu não preciso ter um plástico físico para fazer isso, tá? Aí, baseado nisso, o que a gente tem conversado com os nossos varejistas que são próximos da gente, os nossos clientes, né? Então, o Márcio é um exemplo. Então, muitos dos nossos varejistas, eles já dão instrumentos de crédito, eles dão cartões de loja para que os clientes possam comprar em suas lojas, e eles também vão passar, muitos deles, o da avó é um deles, a ofertar a conta digital do bem. Então, todo mundo que tem um cartão private label lá, o cartão confiança, por exemplo, vai ser elegível uma conta digital do bem. Óbvio, isso tudo dentro, vamos lembrar, isso está rodando dentro da DOC, que é uma instituição de pagamento, isso dentro das regrinhas regulatórias lá do Banco Central. E o que a gente fez também para acelerar? Eu vou pegar aqui o exemplo do Davó, mas a gente está fazendo isso com outros varejistas, clientes nossos, e isso não é exclusivo a clientes da Conductor. Qualquer varejo que queira fazer isso, o produto está aí para ser utilizado. A gente pegou a base de dados dos clientes do Davó, por exemplo, e a gente está fazendo um convite para essas pessoas que já têm um cartão Davó, que já passaram, já tem um documento escaneado, já fizeram todo o processo, vamos dizer, o requerimento lá mínimo para a abertura de uma conta de pagamento, e eles recebem esse convite, baixam o aplicativo, aceitam os termos de uso e têm a conta digital do bem. Então, com isso, a gente entende que a gente deve acelerar a propagação dessas contas digitais. Lembrando que essa conta digital, ela é uma conta que ela tem uma agência, ela tem um número de conta e, ao ser beneficiário do auxílio emergencial, basta o portador indicar este número de conta, esse número de agência para receber o benefício nessa conta. Então, aqui, além disso, eu acho que a gente não só vai conseguir ajudar essas pessoas durante esses 3 meses de auxílio emergencial, sabe-se lá se 3 ou se 6, quanto tempo isso vai durar, mas mais do que isso, aqui talvez a gente tenha, de fato, um movimento interessante de bancarização também para esse tipo de população. Como é que a gente usa essa conta? Como é que a gente distribui essa conta sem ter o tradicional plástico associado? E aqui até uma das discussões, o Edu da Visa está aqui, a briga aqui desse negócio é contra o dinheiro. Isso aqui é uma conta que vai fazer com que boa parte do dinheiro em circulação vá para dentro dessas contas. O que, na nossa visão, não só do ponto de vista de aspectos de segurança, tirar numerário da rua é interessante, do ponto de vista de custo para o varejista, o transporte de numerário é um custo extremamente elevado, também tem muito benefício aqui para a população. Então, como é que a gente pega uma conta dessa, que é uma conta digital, só com cartão virtual? Aí você pode falar, beleza, vamos colocar já numa wallet, num Samsung Pay, no Android Pay. Sim, este é um caminho também, que ele é o caminho óbvio, mas muitas vezes também a gente está falando com boa parte da população que não tem essa, vamos dizer,
esse nível de usabilidade para esse tipo de instrumento ainda. Vamos chegar lá. Então, a gente criou ou melhor, a gente adaptou uma forma muito simples, que é uma forma já histórica no varejo, de fazer compras com os cartões de loja, que usualmente um cartão de loja, ele, como não é um cartão que você normalmente carrega na carteira, é muito comum os varejistas disponibilizarem a compra com o CPF. Seja a primeira compra, muitas vezes eu abro o meu cartão na loja e o meu cartão físico ainda não existe, então a primeira compra eu faço com o CPF, mas ela tem um certo grau de segurança, porque a primeira compra eu estou ali na frente do atendente que me vendeu, validou todos os meus documentos, então isso não dá para fazer numa segunda compra. Então, a gente pegou essa cultura e essa cultura que faz parte do varejo, principalmente o varejo que dá crédito, também faz parte de muitos varejos de alimentos, porque boa parte dos programas de fidelidade são baseados no CPF, né? Então, você digita lá o seu CPF no PIN-Pad para pontuar, e a gente adicionou um item de segurança que é um token associado ao teu CPF. Então, basicamente, lá dentro daquela conta digital do bem, você tem um botão, que é um botão pagar, né, que está aqui embaixo. Né? E esse botão pagar, ele gera um token randômico. Tem, depois, se alguém quiser entrar nos detalhes técnicos, a gente põe os times técnicos para falar um pouco da tecnologia que está por trás. O cliente não precisa estar conectado à internet, ou seja, é um token que funciona offline, então ele gira a cada 30 segundos, ele muda. Então, ao chegar no varejista, eu vou falar que eu vou pagar com a conta do bem ou o CPF token, ele vai ter uma finalizadora específica para isso, vai abrir para digitar o meu CPF, mais o token, que seria a senha dessa transação. Essa transação é validada por nós aqui na Conductor. Primeiro, a gente valida se é um token válido, se é uma conta segura, e aí passa para autorização. Então, basicamente, essa é um pouco a jornada que a gente criou. É muito simples, muito comum hoje nos principais varejistas, aí, mesmo os que não têm um instrumento de crédito, é muito comum você colocar o teu CPF. Acho que vale. Então, eu ia falar, vale mencionar que a gente já está integrado com os TEFs, né, Antônio? Esse é o ponto que eu ia colocar agora, que basicamente como é que a gente fez isso? Pela nossa história de private label, a gente tem essa integração com os principais módulos de TEF hoje do país. E aí até tanto o Márcio que está aqui e o Fábio, que estão adequando lá as frentes de caixa deles para receber esse meio de pagamento, é um trabalho que não é um trabalho, não é um projeto enorme, é um trabalho de, às vezes, 1, 2 semanas apenas para adequar a finalizadora no PDV. Né? Então, basicamente, para o lado dos varejistas, a gente tem essa tecnologia. Uma outra coisa interessante eu falei da conta digital do bem, que ela vem embarcada com esse botão pagar, que é uma SDK. Mas esse botão pagar, ele pode ser embarcado em qualquer outro aplicativo que tenha um saldo. Então, por exemplo, se eu tenho uma wallet qualquer, de qualquer instituição de pagamento ou qualquer, e eu coloco esse botão pagar, eu vou poder usar este saldo dentro da rede de varejo que aceita ou que está habilitada para o CPF Token. O nosso intuito aqui é, de fato, fazer a economia girar. Então, como é que a gente pega esse dinheiro, seja esse dinheiro do auxílio emergencial, seja o dinheiro que essas pessoas passem a usar essas contas, e leve ele para dentro do varejo o mais rápido possível. Então, por se tratar de uma transação direta, essa transação ela não tem custo. Então, o tradicional MDR que a gente tem
no varejo, no débito, aqui ele não existe. Isso aqui já está bem em linha com aquilo que o Banco Central vem pregando de pagamentos instantâneos, que vai entrar em novembro desse ano. Ok aí, gente? Algum comentário? Tudo ok. Então, tá bom. Aí, outro ponto aqui então, a gente tem a conta, então, criando esse movimento de ter o maior volume de contas de pagamento para receber o auxílio emergencial. A gente tem o CPF Token, o botão pagar, então que, por exemplo, a própria Caixa pode colocar na conta digital dela o botão pagar, da mesma forma que a gente colocou na conta digital do bem, e a partir daí, todo mundo que tem uma conta digital na Caixa, ao invés de pegar aquela fila lá que o Márcio tirou a foto para a gente, vai no Davó, vai no Big ou vai em qualquer outro supermercado que faz parte dessa rede. De novo, vamos lembrar, se conectar a essa rede é muito rápido, 1 a 2 semanas a gente consegue fazer isso e consegue transacionar com isso. Hoje a gente já tem diversos clientes nossos e não clientes. O Big é um exemplo de não cliente nosso, que é o Fábio está aqui, que aderiu ao movimento. Então, só dentro do nosso ecossistema, a gente está falando aí de 1.200 lojas, então que vão poder aceitar esse tipo de pagamento. Além disso, a gente tem essa tecnologia, ela pode ser expandida. O Fred, essa semana, teve uma conversa, inclusive, com adquirentes. Essa mesma tecnologia pode ser implementada em POS, quaisquer. E a gente já tem, inclusive, uma subadquirente já testada e rodando com isso. E esse é mais ou menos um pouco da planta aqui, do mapa que a gente tem hoje de potencial de atingir rapidamente com essa rede. Tá? Então, o que a gente tem para fazer agora? Né? Como é que a gente aumenta essa rede de cobertura, ou seja, como é que a gente credencia mais varejistas para aceitar esse meio de pagamento, o CPF Token? Como é que a gente traz mais gente para dentro dessa conta digital do bem? Então, como é que a gente conecta mais clientes aqui? Então, isso a gente tem feito com os nossos varejistas e aqui cabe cada um de nós. O aplicativo deve subir hoje para a Play Store. É um aplicativo que a gente fez só para Android. Até mesmo, se vocês pegarem a própria estatística da Caixa, 97% dos downloads foram feitos no sistema operacional Android, só 3% no iOS. Tá? E a ideia aqui como é que a gente trabalha também como colocar contas aptas na mão dessas pessoas. Então, todo mundo aqui, não só no boca a boca, falando da conta digital do bem, de novo, é uma conta que não tem custo nenhum, não tem custo nem para o portador, nem para o varejista, do ponto de vista de transação. E a ideia aqui, a gente entendendo que esse é um auxílio emergencial, a gente entende que isso aqui também é passageiro, a gente também está investindo parte da nossa tecnologia, a gente não está literalmente cobrando nada por isso. Outro movimento interessante a partir do momento que os varejistas, vou pegar o exemplo do Davó, que o Márcio está aqui. Lá na frente, o Márcio pega todo mundo que aderiu à conta digital do bem e ele pode transformar essa conta digital do bem na conta digital confiança, que vira também um instrumento de fidelização do cliente dele, um instrumento de bancarização do cliente dele. Isso vale não só para o Márcio, isso vale para todos os varejistas. Todo mundo, como a gente está falando de um instrumento de conta digital, não estamos falando de um instrumento de crédito, todo mundo está apto, desde que tenha
um CPF regular, aquelas coisas todas de regulatório. Outro movimento que a gente está fazendo também aqui é buscar emissores e contas que não têm cartão hoje. A gente vê um movimento muito claro de diversos marketplaces hoje, também ajudando essa população, os autônomos, a entrarem no mundo de e-commerce. A partir do momento que ele começa a vender, ele deixou de vender lá na rua e recebendo dinheiro, ele passa a vender no e-commerce, ele vai receber esse dinheiro eletrônico. Então, aqui também a gente tem conversado com esses marketplaces para incluir a SDK do botão pagar lá e conseguir utilizar isso dentro da rede de varejo que a gente está criando. Mais uma vez, aqui é uma opção adicional, né? Então, acho que a gente tem conversado muito isso dentro da Conductor, tem muito dinheiro em circulação, essa a nossa briga aqui, e mais do que isso, como é que a gente faz para esse benefício chegar rápido na mão das pessoas. Então, a gente trabalhou essas 2 semanas aí para criar essas 3 pontas, que é ponta número 1, a conta digital do bem, que é uma conta completa, com todos os atributos de uma conta digital, que pode receber o seu auxílio emergencial. Então, basta o portador ir lá e indicar no aplicativo da Caixa, quero receber na agência 1111, conta tal, meu CPF é esse. Trabalhamos na questão do CPF Token, na universalização do CPF Token. Então, algumas redes como o Davó, como o Big, como outras estão já preparando seus PDVs para receber esse meio de pagamento. E uma terceira frente que estamos trabalhando com outros emissores de conta que hoje não tenham, que tenham um saldo, mas não tenham um cartão físico também para fazer o cash out desse saldo. Então, além disso, tem todo um back-end disso. Vamos lembrar que a DOC, que está por trás disso, é uma instituição de pagamento. Então, é uma empresa que ela passa a ser regulada pelo Banco Central. Então, a gente está 100% compliance aqui com a regulação do país. Então, nós aqui, a gente está bem empolgado com a oportunidade de ajudar. Mais do que isso, a gente está muito feliz com o engajamento que a gente já teve até agora dos nossos clientes e não clientes, e a gente acredita que juntos aqui a gente consegue gerar muito valor para a sociedade. Tem algumas perguntas aqui para a gente, pessoal, mas antes das perguntas, eu vou selecionei algumas aqui para a gente poder responder ao vivo, mas antes das perguntas, eu acho que é válido frisar um ponto aqui, né? A conta digital do bem, a conta do bem, ela é um movimento, digamos assim, temporário da Conductor. Então, este aplicativo, ele não é um aplicativo perene, a gente não vai, enfim, fomentar este aplicativo como um aplicativo perene. Acho que o Antônio mencionou, mas vale frisar que a intenção é que a gente utilize as bases de dados dos varejistas que nos apoiarem para a gente poder fomentar a conta digital do bem, para que esses portadores, esses clientes, eles tenham uma maneira, um local para poder receber e fazer alguns serviços, utilizar de alguns serviços a mais do que o app do auxílio emergencial da Caixa propõe. E aí, enfim, a gente conta com os varejistas aqui para poder nos apoiar, como, por exemplo, o Davó, o Big, etc. Mas ele é um movimento que não é perene. O app não é um app que vai ficar aí ad eterno, né? Então, a intenção é que, após tudo isso acabar, e com certeza vai acabar e tem que acabar, a intenção é que a gente pegue essas bases de dados e a gente fomente os aplicativos de vocês mesmos. Então, a intenção é que, por exemplo, o varejista XYZ que nos apoie nessa conta digital do bem e apoie os seus consumidores nessa iniciativa nossa, com essa iniciativa nossa, que a gente faça a migração depois, dado que tudo aqui está dentro da instituição de pagamentos DOC, né, que a gente migre o front-end, que a gente migre o aplicativo que esse consumidor utiliza do app do bem para, enfim, o aplicativo do varejista XYZ. Acho que é bom frisar isso. E tem algumas perguntas aqui, pessoal. E aí eu
vou começar com uma interessante que o Antônio vai gostar bastante. O Álvaro Lopes, ele pergunta aqui se existe alguma possibilidade de integrar esta aplicação do CPF Token com as contas digitais originadas pela Caixa Econômica Federal, porque, de acordo com ele aqui, pode gerar massa crítica e apoiar o varejo. Acho que ele levantou para você cortar, Antônio. Na realidade, a discussão do CPF Token, ela começou, inclusive, a gente levando isso como uma ideia para a Caixa. Eu acho que tem um ponto, porque se você olhar, apesar da rede ela ser uma rede robusta, então ela não é uma rede que ainda tem uma cobertura nacional, mas eu acredito que um dos objetivos aqui é quanto maior o número de varejistas que aderir a isso, mais força a gente tem. Inclusive, como eu falei aqui, é muito simples incluir essa SDK em qualquer aplicativo. Faz todo sentido. Boa. Pessoal, tem várias pessoas levantando a mão ali na lista de participantes. Enviem as perguntas para a gente no Q&A e a gente vai respondendo ao vivo aqui, tá? Uma próxima aqui, pessoal, a Gisele Leite, ela pergunta, incluir o CPF Token, se ela incluir o CPF Token no nosso app aqui, e aí ela menciona PagSeguro, eu não sei se a Gisele é da PagSeguro ou não. É agir do Pag. Então ela pergunta, dúvida, incluir o token no nosso app aqui, PagSeguro, por exemplo, o dinheiro sai diretamente do saldo da conta embarcado no meu cartão da conta? É isso? Isso aí. Então, quando a gente fala de contas externas, a gente tem o conceito de autorização externa, né? Então, as contas que não estão na DOC, a gente segue o caminho de autorizar externamente, que seria o mesmo exemplo da Caixa Econômica. E aí vale mencionar só que tem uma ponta de liquidação, que a gente precisa organizar essa liquidação, a gente já tem um modelo disso, e a liquidação utiliza a DOC para poder fazer a movimentação desse dinheiro, né? Só um detalhe de autorização, Fred, é uma autorização, quando o Antônio menciona autorização externa, é uma autorização dupla, né? Porque toda a checagem de segurança do token é feita com o ductor, mas a checagem de disponibilidade de saldo é feita pelo parceiro na conta do saldo. Então, é uma checagem, a de segurança é nossa, a de saldo ela é externa, né? E é interessante esse ponto, Diogo, e o Edu está aqui, é basicamente o que a gente tem feito hoje muito com as operações de cartões pré-pago e cartões de débito, seja das bandeiras, né? Onde a Conductor faz toda a validação, seja de chip, criptograma, senha, se o cartão tem bloqueio de fraude ou não, e passa adiante para o emissor validar o saldo e outras coisas lá. Ou seja, é uma infraestrutura que já existe e já funciona. Perfeito. O Marcos Vinícius, ele pergunta, dúvida, os clientes terão a opção de emitir boletos através da conta do bem para aqueles que são autônomos e precisam fazer cobrança à distância? Quer responder essa ou eu respondo aqui? Essa é sua, né, Fred? Vamos lá, então. Sim, os boletos estão disponíveis. Então, no app se a gente voltar lá na telinha que tem a home do app, né? Tem lá o botãozinho do depositar. Dentro desse botãozinho depositar, você consegue emitir um boleto de cobrança. Acho que é algum mais aí. Você consegue emitir um boleto de cobrança. Na verdade, o boleto é o de recarga, o que está disponível aí, mas nada impede da gente subir rapidamente depois o boleto de cobrança também. Que aí qual que é a diferença, né? No boleto de cobrança você consegue colocar multa, juros, mora, etc. E aí, enfim, pago este boleto, automaticamente entra na conta digital do bem. A gente tem um valor limite, tá? Na conta digital do bem, o valor limite da emissão do boleto é de R$200. Não tem número de boletos limite, mas tem um valor limite de R$200 para a gente poder, enfim, fomentar o mar aberto dessa conta digital do bem, tá? Alexandre Souza Magro. Como que a gente pensou? Ele pergunta, né? Como vocês pensaram na comunicação que o varejista faria para a sua base de clientes para divulgar a conta do bem? Para que faça sentido no contexto do varejista, algum tipo de vinculação com o varejista precisaria ser comunicado. E aí ele coloca que ele gostaria de ouvir a gente aqui um pouquinho. A gente não trouxe as peças, né, de marketing. O Ricardo pode falar um pouco disso. A gente preparou alguns
modelos de comunicação já, Alexandre, e se você olhar, a ideia, quando o cliente se cadastra lá na conta digital do bem, ele já está atrelado a um varejista. Então, por exemplo, hoje a gente já tem lá a conta digital do bem da avó, conta digital do bem, no teu caso, Savenhago, e como o Fred falou, lá na frente, você migra essas contas para o seu portfólio. De novo, mais uma vez, a gente não vai ficar com essas contas na Conductor. A ideia é que a gente migre essas contas para o portfólio dos varejistas, que, na nossa visão, é um instrumento adicional de fidelização e de comunicação e de conhecimento desse consumidor também. Então, o Ricardo pode falar um pouco mais de a ideia aí que a gente tem para comunicar, além dessa questão de carregar previamente a base, né? Mas sempre, lembra, a gente não está emitindo a conta, a gente está só carregando os dados e mandando um convite para a pessoa aceitar ou não a conta. A gente não está empurrando esta conta. A pessoa tem que clicar, tem que baixar o app, tem que aceitar os termos de uso, etc. e tal, e fazer um onboarding. Então, ela dá um de acordo nisso, não é um push. Você está no mudo, Rico. Então, bom dia, Alexandre. É o seguinte, sobre essa mecânica aí, o Antônio já comentou, né? Uma mecânica onde a gente espera, os varejistas podem, desde já, promover a conta digital do bem ou disponibilizar bases de cadastro para que a gente ofereça de uma maneira até mais customizada, essa conta ofereça de uma maneira mais direta para essas pessoas. Mas, sobre peças de comunicação, sim, a gente fez já um enxoval aqui de peças de comunicação, e o que a gente está fazendo nesse movimento Conta com o Varejo, a gente e divulgando a conta digital do bem, a gente até, a linha de comunicação que a gente seguiu para esse negócio conta com, vou dar o exemplo aqui do Márcio, que está com a gente, ou do Fábio, que está aqui com a gente também. Então, assim, toda a comunicação que a gente desenvolveu conta com o Big, conta com o Davó. Então, esse é o slogan da campanha toda, e aí a gente apresenta, né, nas peças todas, tem uma série de gatilhos ou de maneiras de chamar a atenção das pessoas, a gente apresenta a conta digital do bem. A gente pode depois disponibilizar isso para você. Eu vou anotar aqui seu contato e depois eu te ligo, eu entro em contato e te mostro um pouco, a gente conversa um pouco sobre esse tipo de peça de comunicação, até depois você me fala qual é a tua rede aí, em que rede você trabalha. Boa. A Maria Cecília Machado, ela faz uma pergunta que eu acho que é legal, vou responder aqui, e aí, enfim, me complementem. É legal a gente mencionar para poder separar os mundos, né? A Maria Cecília coloca aqui, o token está atrelado a um cartão Visa, crédito, um débito que roda no rail de crédito, para autorização no saldo da conta, certo? Certo. Então, vamos lá. Quando a gente fala da conta digital do bem, a gente tem uma conta de pagamento que tem um instrumento cartão virtual de débito que roda no rail de crédito, o famoso crédito, e essa conta tem um saldo todas as vezes que essa pessoa, esse portador utiliza esse saldo, seja no CPF Token, seja no cartão, debita-se do saldo da conta de pagamento. Agora, também, a gente tem um modelo que, por exemplo, a Gisele mencionou. São emissores que podem ser emissores conductor, que processam com a conductor, ou emissores que não processam com a conductor, que podem colocar a SDK do CPF Token dentro do app deles. Então, vou usar o exemplo aqui da PagSeguro, só porque a Gisele já mencionou. PagSeguro pode colocar lá dentro do app deles a SDK do CPF Token, e aquele portador que tem lá a conta e o cartão do PagBank pode fazer uma transação do CPF Token, que por processar na conductor aqui a gente já faz o débito com autorização externa. Se for um emissor que não processa na conductor, coloca-se a SDK para dentro e aí a gente faz um débito por fora, né? Ele tem que fazer o trabalho de debitar da conta e depois a gente ajusta o processo de liquidação. Então, são duas coisas, Maria Cecília, e eu imagino que outras pessoas tenham dúvidas com relação a isso. Tem a conta digital do bem, mas tem emissores também que processam ou não com a conductor, que podem colocar a SDK do CPF Token para dentro. Deixa eu só dar o ok aqui.
Aí a Maria Cecília faz uma pergunta também, ou seja, no caso de um emissor não ser Visa, não é possível participar dessa solução? Portanto, não. Na verdade, é possível sim participar dessa solução, colocando o SDK do CPF Token para dentro do seu app, debitando da conta normalmente, e aí a gente organiza por trás o processo de liquidação entre você, emissor, e o estabelecimento comercial, por exemplo, da Avó ou Big, etc. Tem uma pergunta aqui que é do Danilo Dias. Ele pergunta: entendi que não haverá custo para o usuário final pagador, mas e para o usuário final recebedor? Cobrará MDR? Se sim, qual a média? Quer responder essa, Antônio? Tá, não tem MDR nessa transação da conta digital do bem, tá? Então, é óbvio, quando a gente vai para um meio de pagamento que é externo à conta digital do bem, aí esse pode estar sujeito a um MDR do emissor na outra ponta. Mas esta transação é uma transação literalmente de débito. Vamos lembrar que o objetivo aqui é capitanear o auxílio emergencial, então a ideia aqui é 0 MDR nessa transação. Perfeito. Aí o Álvaro pergunta: como o varejista não paga MDR, poderia gerar desconto / cashback para o consumidor, incentivando assim a utilização do instrumento? Com certeza, cashback precisa de um lado técnico, mas o desconto já pode ser dado no PDV mesmo, né, Antônio? Não, e aqui eu vou até dar um exemplo. O próprio Márcio, o Márcio tem uma bandeira de atacado, e onde você, para ter você tem um nível de preço, né, Márcio, que você precisa ser cadastrado no atacado. Então, por exemplo, com a conta digital do bem, a ideia é que você já tenha esse preço de atacado. Então, são coisas desse jeito, dessa forma que podem acontecer. E aí eu acho que a pergunta é legal, porque a nossa provocação aqui via de regra, essa brincadeira de MDR, ela nunca chega na ponta, né? Então, aqui é uma forma também de a gente fazer com que isso chegue na mão do consumidor. O Rodrigo Bauer. Pessoal, a gente está com 18 perguntas. Se a gente quiser manter, e aí, Ricardo, você, mestre de cerimônias aí, enfim, me guia aqui. Em teoria, a gente iria até o meio-dia, né? Mas podemos estender. A gente está mantendo o público aqui. Estamos com 18 perguntas, tá? Eu acho que a gente pode ir sim até o meio-dia e talvez, se a gente ver que está dando ainda bastante conversa, estender um pouquinho. Eu queria só responder aqui uma pergunta do Álvaro Leopoldo. Ele pergunta se o app é de graça. Sim, o app é de graça. O CPF Token também está lá. Isso para outros emissores é de graça. Para o varejista, né, passar a aceitar o CPF Token no seu varejo também é de graça. Então, a conta digital do bem é de graça, o CPF Token é de graça, né, para se instalar para os dois. Não tem MDR se a transação for da conta digital do bem para o varejista, não tem MDR. Se o CPF Token for instalado em algum outro, por algum outro emissor, especialmente até se for algum private label, tal, aí pode ter alguma coisa, mas com certeza um MDR menor do que seria normalmente. Então, acho que estamos respondendo aqui. O que o Álvaro está me mandando também pelo WhatsApp aqui, eu quis fazer Perfeito. fazer essa deferência a ele aqui. Tem uma pergunta muito boa aqui também, que é o seguinte: o Denis Wilson Diniz, ele diz o seguinte: no varejo de moda com lojas fechadas, uma das dores e risco real é a redução no volume de pagamento da fatura dos clientes, habituados a pagar na própria loja da marca e, na grande maioria dos casos, em dinheiro. O varejista aderindo à rede da conta digital do bem, o cliente sendo um usuário dessa conta, ele conseguiria facilmente fazer o pagamento da fatura, certo? E aí, Diogo, Antônio, vocês têm duas maneiras. Eu acho que o ponto interessante aqui e eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento que fez com que toda a indústria se unisse, né? Então, por exemplo, o próprio Márcio que está aqui, o Márcio tem totens de autoatendimento nas lojas dele e o Márcio abriu, não só o Márcio, outros varejistas nossos, abriu para pagamento de fatura de outros clientes varejistas que estão com as lojas fechadas dentro das lojas dele. Então, sim, a gente entende
esse impacto que gera na cadeia de private label, principalmente os varejistas que não são supermercados ou farmácias. E a gente também, a gente não apresentou aqui, mas a gente também subiu uma solução que é o pagamento de faturas de terceiros nessa rede de supermercados também que a gente tem aqui. Quer falar um pouco, Diogo? Acho que a pergunta extrapola a solução que a gente está apresentando da conta do bem, mas ela chama outra solução que a gente já até implementou, que foi esse exemplo que o Antônio deu de pagar contas de terceiros dentro de um totem dentro do Davó. Então, a resposta à pergunta é sim, a gente tem uma solução para disponibilizar outros locais para pagamento de conta, e tem uma outra que poderia ser feita também, que é a gente colocar um totem desses que já está plugado na rede em algum lugar, de repente a sua loja que tem maior movimento, alguma coisa assim. Então, a solução está pronta e ela pode ser entregue em duas formas, ou num totem específico ou na disponibilização de outros locais de varejos que estão plugados na rede que já possuem os totens lá. A solução também está disponível. Ela ultrapassa aqui a conta do bem, mas ela faz parte do nosso rol de soluções. O Antônio Puga Lopes, ele pergunta se para o cliente, depois que essa iniciativa do Conta Digital do Bem, ele se exaurir, esse processo, né, esse movimento finalizar, se para o cliente portador ficaria transparente o fim dessa conta e a transferência para uma conta do lojista. Acho que vale colocar aqui que a conta, ela está dentro da mesma instituição de pagamentos, essa conta pré-paga, né, ela está dentro da instituição de pagamentos DOC. O que a gente vai mudar é o front-end. Então, o front-end, ele deixa de ser o app da conta digital do bem, que é, entre aspas, aqui, o mesmo para todos os varejistas que aderirem a esse movimento nosso, varejistas, enfim, emissores, etc. E ele passa, você, varejista Antônio Puga Lopes, eu não sei aqui, talvez o Antônio possa me ajudar a conhecer o nome, eu não sei de qual varejista que ele é, mas você, varejista, passa a ter um app de vocês. E aí, esse app é construído também aqui pela Conductor como parte das responsabilidades e obrigações nossas aqui nesse movimento. A gente desliga o app Conta Digital do Bem e monta o app Antônio Puga Lopes, entendeu? E aí, para o portador, ele precisaria fazer o download, tá, Antônio, desse novo app. E a vantagem nesse modelo que a gente montou é que, diferente de qualquer outra migração, a agência e o número de conta permanece o mesmo, né? Então, o que muda é só literalmente o front que ele vai usar. Ele vai ter que baixar outro app. Isso era uma coisa que eu e o Márcio a gente estava conversando, mas eu tenho certeza que a gente vai achar uma forma até com menor atrito de fazer isso. A gente teria que fazer uma comunicação de como se tivesse que... Está ouvindo? Como se o cliente tivesse que fazer uma atualização do app e aí direcionaria para... Tem que explicar bem para ele, obviamente, que o app agora seria um app do varejista, mas como a gente está mudando só o front-end, ele fez o download do app, ele entrou no novo app, o saldo dele automaticamente já vai estar lá. E a gente não precisa fazer nenhuma transferência, não há uma migração de saldo, porque a conta... lembra que por trás dessa conta de pagamento tem uma agência e conta, então ela continua igual, não tem processo nenhum de onboarding de cliente, de transferência de recursos. A conta de pagamento é a mesma, ela só vai ser acessada por um front-end diferente. Então, a gente está falando de uma migração de app, não de uma migração de conta de pagamento ou de saldo. Ele entrou no app, a conta dele já vai estar lá, então vai ficar bem transparente para ele. Perfeito. O Giorgio Otto, ele pergunta, no varejista, aderindo à solução do CPF Token, no varejista, como que o varejista faz a conciliação dessas transações que veio via CPF Token conta digital do bem? Quer responder, Antônio? A gente está adotando o modelo Concitef como arquivo de conciliação, que é um modelo aí conhecido, mas a gente tem flexibilidade para entregar esse arquivo em alguns formatos diferentes para outros conciliadores, tá? Mas o modelo que a gente está adotando como padrão é o Concitef. O Fernando Bitelli, ele pergunta, qualquer varejista pode liberar...
Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes dele, ele mandou duas aqui. O Fernando Bitelli, ele pergunta que, por ele não processar na Conductor, o varejo que ele faz parte não processa na Conductor, o emissor que ele faz parte não processa na Conductor, como que ele poderia aderir ao movimento Conta Digital do Bem? Vou responder aqui, aí você me complementa, Antônio, mas você pode aderir tanto colocando a SDK do CPF Token nas suas mídias de front-end, no seu app, e aí, enfim, a gente tem uma SDK e uma documentação que a gente vai disponibilizar depois desse call para você poder subir isso. Óbvio que tem uma parte contratual, porque a gente precisa organizar a parte de liquidação, né, essa questão da liquidação entre as partes, mas, enfim, você pode subir a SDK no seu app, como também para o Conta Digital do Bem, não necessariamente você precisa processar aqui. Você pode fazer uma disponibilização de base para a gente, óbvio, sob a regimenta da regulamentação aqui, para a gente poder fomentar os seus portadores a baixarem a Conta Digital do Bem. E aí, no contexto desse download que os seus portadores fazem, a gente vai assinar um termo que depois a gente transfere para o seu front-end, entendeu? A gente monta esse front-end para você, e aí, Fernando, você fica com essas contas dentro do seu front-end, dentro do seu app, com o nome do seu varejista. Aí ele... Ou seja, ele pode... Você não precisa processar na Conductor, você pode ofertar a conta digital do bem para o seu cliente lá no seu varejo. Então, a gente vai cadastrar você lá como um dos varejos participantes. O importante dessa base é exatamente para preservar a sua base para depois você migrar. E aí, inclusive, depois, todos esses serviços, você pode usar o nosso próprio front, ou você pode usar por APIs, ou seja, você pode colocar esses serviços dentro do teu aplicativo atual, do teu cartão de crédito. E eu acho que aqui, Márcio, eu resolvi a nossa migração também, tá, Márcio? E o Fernando, depois, ele manda uma pergunta que ele coloca o varejista. O Fernando Bitelli é da Cassol. E aí ele pergunta aqui também: qualquer varejista pode liberar os recursos do CPF Token no seu BDV, mesmo que não seja Corban? E a resposta é sim. Você não está sendo um correspondente bancário neste caso, Fernando. Você está colocando um novo instrumento de pagamento, que faz parte de um arranjo de pagamentos aqui da Conductor, e você está colocando um novo instrumento de pagamento para que consumidores consumam no seu PDV. Então, dependendo do TEF que você tiver, a gente sobe esse módulo do CPF Token no seu TEF, que já concilia automaticamente com o seu ERP, e você criou lá, da mesma maneira como você tem cartão bandeirado, private label, dinheiro, etc., você tem lá a CPF Token, tá bom? Aqui é uma pergunta boa, que eu acho que é bom a gente... Tem algumas perguntas que rolaram sobre isso, tá, pessoal? O Lucas Campos Melo, o que ele pergunta: o que acontece quando o mesmo CPF é cliente de mais de um varejista parceiro? Quando tem overlap entre CPFs, entre varejistas de um mesmo CPF? Nós criamos uma regra aqui, tá, para poder evitar discussões com relação a esse tema. Nós criamos uma regra que o CPF ele vai estar atrelado ao varejista cuja base é a base mais antiga. Então, se, por exemplo, o meu CPF ele está em 2 varejistas, um eu entrei em 2015, no outro em 2018, no Conta Digital do Bem eu entro automaticamente no varejista de 2015, tá? Como parte da base segregada aqui do varejista de 2015. Essa é a regra que nós estamos aplicando aqui para poder tratar o overlap. Aí enfim, o Fernando acabou de perguntar, acabou não, né? Ele perguntou um pouquinho antes e eu vi isso agora. Se eu, varejista, não tenho app de conta digital, como faço com os meus clientes? É exatamente isso que a gente comentou aqui, o Antônio e eu. A gente pode fomentar a base de vocês com ações de marketing para eles baixarem o Conta Digital do Bem, passarem pelo processo do Know Your Client, automaticamente depois a gente migra esse front-end, quando todo esse movimento acabar, a gente migra esse front-end para o seu. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O Adilson pergunta... Só um comentário aqui no app, que acho que tem algumas perguntas aí de preocupação em ter o app final com a cara do varejista. A gente obviamente, está lutando contra o tempo para fazer a solução chegar o mais rápido possível, e existe uma série de burocracias para você publicar um novo app. Então, se a gente fosse tentar publicar vários apps na loja
na App Store, a gente ia perder o timing. Então, o fato de concentrar tudo numa conta tem mais a ver com agilidade e com a solução que a gente consegue prover de imediato. Depois, o processo seria cadastrar cada outro, tem que fazer o deploy de cada outro aplicativo, mesmo que ele seja igual ao white label, ele é um outro aplicativo que tem que ser deployed na Store, e aí a gente faz a migração. Pessoal, e de novo, e não precisa ser o nosso front, tá? O nosso front é só um acelerador, ou seja, se o cliente quiser usar o front dele através das APIs, ele pode usar. Eu acho que aqui de novo, qual é o nosso objetivo? Vamos só lembrar lá atrás, né? A gente quer fazer com que o auxílio emergencial chegue o mais rápido possível na mão de quem precisa, e na nossa visão, quem precisa está no dia a dia dentro do supermercado. Essas pessoas precisam, e muitas delas precisam desse dinheiro para fazer compras no supermercado. A gente acredita que o custo logístico e o tempo de colocar uma conta tradicional na mão de um cliente desse inviabiliza isso, por isso que a gente está aproximando o varejo, que é quem está no dia a dia com esse cliente, que é quem sabe tratar esse cliente, que sabe acolher esse cliente, está botando tecnologia na mão desse varejista, e tanto faz se é cliente da Conductor ou não. E mais do que isso, a gente quer de fato botar a economia para girar, botar esse dinheiro lá na ponta, que aí eu acho que todo mundo vai ganhar. E óbvio, todo varejo, cliente ou não da Conductor, que queira ou aderir ao CPF Token, todo o emissor, como a Gi falou aí do PagSeguro, que queira entrar nesse movimento, é super relevante, porque a gente de fato põe força, põe uma roda a mais, põe mais água nessa roda para girar da economia. Perfeito, pessoal. A gente está batendo meio-dia, 1 hora de webinar. Vamos manter a agenda aqui de todo mundo. A gente tem muita gente ainda conectada, a gente tem mais de 20 perguntas aqui para responder. Vamos organizar o seguinte: nós vamos sair daqui do nosso webinar, a gente vai mandar um primeiro mailing list para todo mundo que participou aqui, basicamente colocando os dados de contato. Então, a gente vai colocar um e-mail lá, a gente vai colocar o nosso website em que vocês conseguem entrar e enfim, se cadastrar lá para poder entrar em contato conosco e ficar sabendo um pouquinho mais dessas iniciativas. Esse é o primeiro mailing list. E aí, ao longo do dia de hoje, a gente vai preparar um FAQ, um documento com perguntas as perguntas que mais se repetiram aqui, e aí a gente escreve uma resposta padrão e manda também nesse mailing list, se não no final do dia de hoje, eu acho que a gente consegue fazer até hoje, se não no final do dia de hoje, amanhã cedinho. Então, a gente faz um documento com as várias perguntas e, enfim, manda para vocês para a gente poder enfim, fomentar esse movimento. E, de qualquer maneira, eu já finalizo aqui falando que o contato@conductor.com.br cai para metade desses diretores que estão aqui na tela. Se vocês mandarem lá para contato@conductor.com.br ou contato@doc.tech, acho que é melhor a gente concentrar na Conductor. Vamos concentrar lá, pode mandar esse e-mail e aí, enfim, a gente já vai respondendo, já vai colocando vocês na nossa esteira aqui para a gente poder fomentar esse movimento. E eu acho que é isso. E Antônio, Ricardo, passa a palavra para vocês aí. Obrigado a todos, obrigado Edu, obrigado Márcio, o Fábio já saiu, obrigado também. E mais do que isso, todo o time aí que trabalhou nessas últimas 2 semanas incansavelmente para botar esse negócio no ar. E vamos lá, botar essa economia para girar todos juntos. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então é isso, vamos encerrar. Bom dia a todos, espero que tenham gostado. Contem com a gente para fazer essa economia girar aí, para ajudar o Brasil, os brasileiros, o varejo, os emissores, todo o nosso mercado. Estamos todos à disposição. Vamos encerrar aqui, Fred? Vamos. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Obrigado a Bom todos. dia. Até mais. Tchau, obrigado.